tela? Desculpe. Vamos voltar. Então, boa noite a todos. Vamos nos reunir nesta noite. Mais um evangelho, mais uma lição de Jesus, desta vez trazida através de mensagens de alguns espíritos que vêm nos ajudar nessa tarefa de compreensão de tudo que ele trouxe para nós, né? Isso é muito bom. Estamos no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. E hoje vamos estudar as duas últimas mensagens sobre a beneficência. São as mensagens dadas em 1861, por um espírito protetor, dado em Lyon, e o outro por João, dado em Bordeaux. Então, é muito interessante a gente ver que esse tema, a beneficência, tem 6 instruções dos espíritos. 6 espíritos vieram trazer alguma coisa. De tão importante que é o tema. Eu acho que a gente tem que olhar para essa importância, dar essa importância de vida, porque muitos capítulos falam da caridade, né? A caridade é o amor em movimento, então ele precisa ser bem compreendido, bem refletido por cada um de nós, né? Todos os nossos atos precisam passar por essa reflexão, né? Como nós estamos. Então vamos iniciar, como sempre, né? Agradecendo a Deus por esta oportunidade. Deus nosso Pai, de amor, de misericórdia, toda bondade, toda justiça. Mais uma vez nos reunimos em teu nome, à luz deste evangelho bendito, auxiliado por espíritos que aqui vêm ter conosco e que nos reúnem em torno de algo tão importante para as nossas vidas, que mesmo à distância nos mantém unidos, conectados em torno do aprendizado, porque cada palavra do Evangelho é um aprendizado para nós, motivo de união, motivo de reflexão, motivo do amor que devemos desenvolver em cada um de nós. Que esses bons espíritos possam estar com cada um que aqui esteja. Gi, sua mãe está com a câmera ligada. E assim nós vamos iniciar este Evangelho com as bênçãos do mais alto. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, eu vou iniciar com uma história que traz o primeiro texto, que é uma história bem interessante. Eu quero que vocês prestem atenção para refletirem sobre como cada um se vê dentro dessa história, né? Então vamos iniciar. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um. E quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhe levantassem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado e retinia o metal dentro deles. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu o que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro, eu o conheço. Fui rico e distribuí bastante. O outro disse: eis o meu. Fui sempre pobre. Não tinha quase nada para distribuir. Mas, ó surpresa, postos na balança, o maior tornou-se leve e o pequeno se fez pesado.
tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: Desde muito é verdade, desculpe, deste muito é verdade, mas o fizeste por ostentação, e para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito por te ser contada a esmola como alguma coisa. Depois disse ao pobre: Deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuístes a esmola, fizeste a caridade, e o melhor é que a fizeste naturalmente, sem te preocupares de que a levassem à tua conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, pelo contrário, encontraste desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Muito bem, né? A gente tem que pensar, quem que eu sou? De quem que eu estou mais próximo quando eu vejo esta história, né? Eu estou mais próxima do rico, estou mais próxima do pobre. Eu fiquei pensando muito, como é difícil, né? A gente pensa, às vezes, em alguns extremos, né? Então, a gente tem aqui o rico, que dá somente a esmola, né? Vamos usar a palavra esmola aqui, bastante usada nos textos. Então, o rico vai lá e dá só esmola. E depois a gente tem no outro extremo o pobre, muito pobre, que não tem o que dar como esmola, mas deu muito mais de si. E que no peso da balança divina teve muito mais valor do que a doação do rico, né? E ele fala aqui para o rico que o rico deu muito, mas fez por ostentação. Nós estudamos lá no primeiro item deste capítulo, né? E ele diz aqui: não te privaste de nada. Muito bem. Mas fica satisfeito porque essa esmola ainda foi contada. Então, não é que se o rico deu só por ostentação, que a esmola também não teve o seu pequeno valor. Né? Nessa balança, ela tem sim um pequeno valor. Mas lá do outro ponto vem o pobre, e ele fala para o pobre, né? Que, que deu muito pouco, mas custou uma privação, né? Custou uma privação, porque aquele pouquinho que tilintava ali naquele saco fazia parte da privação, né? Olha o óbolo da viúva. Mas ele diz assim: pode não ter dado muita esmola, mas fizeste caridade, né? Principalmente ele diz aqui: foste indulgente e não julgaste o teu semelhante, né? Olhe bem. Mas a gente vê que nesse meio termo, entre essas duas personagens dessa história, a gente vai encontrar uma gama de pessoas, vamos imaginar assim, né? Uma gama de pessoas que estão nesse, nem tão pendendo para um lado, como nem tanto pendendo para o outro, e que nesse meio termo existem vários tipos de pessoas. E eu acho que nesse meio termo nos encontramos, né? Não somos riquíssimos, mas também eu acho que todos que estão me ouvindo nesse momento também não são paupérrimos. E eu acho que nós estamos nessa linha de tentar achar o que seria o ideal, que seria o equilíbrio entre os dois. Mas equilíbrio em que sentido? Que a gente deve sim, mediante o que a gente tem, o que acho que assim, o que cada um tem a capacidade, tem a possibilidade de contribuir materialmente, né? Fazer essa caridade material que a gente tem estudado, mas ir mais além como esse pobre, né? Poder dar um pouquinho mais de si, dar um pouco mais de tolerância,
dar um pouco mais do seu ouvido, dar um pouco mais das suas palavras, é, ser um pouco mais justo, ser um pouco mais respeitoso, ser indulgente, como esse personagem da história, né? Eu acho que a gente, assim, está nesse caminho de construir tudo isso em nós. Então, a gente não deve nem pender para um lado, nem só pender para o outro. A gente já tem que superar essa fase de ostentação que a gente já pode ter vivido em muitas circunstâncias, e hoje a gente pode ainda ter algum resquício disso, e também, mas continuar praticando, porque a gente já estudou aí nessa semana que essa caridade também é necessária, porque as pessoas sentem necessidade do material, né? Isso, a gente precisa dele para sobreviver, mas também a gente aprender a ser um pouquinho mais como pobre, também dar um pouquinho mais de si. Emmanuel fala assim para nós, né? Que a gente tem que dar de nós mesmos, do que somos, do que fazemos e do que sabemos em benefício do outro. Né? Então a gente tem muita coisa para dar. A gente tem muita coisa para dar. E é isso que esse texto vem falando para nós. E agora, pensando assim, o que a gente pode fazer hoje? Né? O que eu posso fazer hoje? O segundo texto vem falar algumas coisas, porque o segundo texto é um texto que vem falar umas coisas assim, de uma forma muito amorosa. E, e, e a gente tem que pensar, né, algumas coisas, porque são dicas que ele vai dando amorosamente de como a gente pode fazer uma série de coisas, né? Então ele fala assim: a mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa, não pode dedicar algumas horas ao serviço do próximo? Então, o que ele está falando? É, ele fala que as sobras do supérfluo, ela pode usar, ele usa essa palavra aqui, comprar agasalhos. Né? Comprar agasalhos para alguém que precisa. Outra coisa que ele fala, com as suas mãos delicadas, confeccionar roupas. Né? Se ela tem condições para isso, ela pode dar isso também. Né? Ele fala que trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E ele completa que se ela fizer isso para os pequenos, os pobres, não vai faltar nada para os seus filhos, não vai faltar nada para a sua casa. Né? Então, é uma situação. Uma outra situação que ele coloca aqui, né? Assim, e tu, pobre operária, que não dispõe de sobras, mas que desejas, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, oferece algumas horas do seu dia, do seu tempo, que é o teu único tesouro. Ele fala que assim, você trabalha, e vamos colocar todo mundo, né, que trabalha e que muitas vezes fala assim, eu não tenho tempo. Mas o que a gente faz com o tempo que nos sobra além do trabalho? Temos casa, temos família, mas a gente não pode arrumar um pouquinho desse precioso bem que a gente tem, que é o nosso tempo, para fazer alguma coisa pelo outro? Né? Então, no que eu estou gastando meu tempo? No que eu estou, o que eu estou fazendo? Né? Nós viemos aqui, a gente brinca, né? A gente veio a trabalho, não veio a passeio. Então, depois que eu terminei meu serviço, eu não posso fazer alguma outra coisa que eu possa dedicar um pouquinho desse meu tempo para fazer alguma coisa para alguém, né? Ajudar em algum lugar, fazer alguma coisa mesmo manual que seja, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho meu tempo. Se eu não tiver o que dar, se eu não puder, eu posso dar um pouquinho do meu tempo, né? Uma coisa para a gente refletir. Outra coisa que ele fala: e vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas. Muito bem. Ele comenta aqui uma situação que ele fala assim: para não se gastar o tempo em ornamentar as vossas capelas, que trabalhar com devotamento a Deus é trabalhar para o outro.
porque Deus acha que o melhor devotamento a Ele é trabalhar para atender os seus filhos, né? O João diz assim para nós: trabalhai, minhas filhas, e que o resultado de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Então, quanto mais a gente fizer pelo outro, mais a gente está fazendo para Deus, né? Então, quando ele fala devotada a Deus, não quer dizer a pessoa que vai ficar rezando o tempo todo, a pessoa que vai ficar só adorando a Deus, né? Deus não quer isso de nós. A lei do trabalho é uma lei muito importante. E por que a gente não pode agora trabalhar para o outro, né? Isto é devotamento a Deus. Ele fala ainda uma coisa bem interessante, né? Que ele diz assim: sede os instrumentos da providência. Quer dizer, como é que ele pode agir se não for por nós? Né? É por nós que ele está agindo. Nós temos uma música que fala isso, né? Então, é por nós que ele vai agir. Então, como que ele vai agasalhar o irmão que passa frio? Através da nossa ação, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Depois ele diz assim: e todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Todos nós que podemos, temos alguma coisa que ele diz aqui, podeis produzir, pode fazer alguma coisa, né? A gente tem inteligência, a gente tem conhecimento, a gente tem uma série de coisas que a gente pode dar para o outro, né? Então, a gente tem que fazer o máximo possível, que todas as nossas obras sejam destinadas ao alívio dos infelizes. É isso que ele coloca para nós, né? Porque o nosso caminho é sempre esse, ajudar o nosso irmão, né? Ajudar o nosso irmão. Então, a gente tem que ter, a primeira coisa é isso, tá podendo ajudar o nosso irmão? A gente vai fazer. Tem um livrinho, né? Quando eu fui estudar, eu peguei algumas coisas, é esse livro aqui, Estude Viva, é um livro muito interessante, Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, né? Então é bem interessante. Ele fala assim, eu vou ler alguns trechinhos que eu marquei, porque é bem interessante nesse ponto que nós estamos estudando, né? Ele diz assim: desenvolve quanto possível a tua capacidade de auxiliar, porquanto no tamanho do teu sentimento pode ser o amparo material, ainda que ligeiro, no labor da beneficência. Então, um amparo material, ainda que ligeiro, né? Mesmo que seja pouco que você vai colaborar, ele é importante para o outro. A palavra que esclarece e consola no combate da luz contra o assalto das trevas. A nossa palavra tem que ser sempre uma palavra muito amigável, muito amorosa, uma palavra que realmente traga consolo. A gente nunca deve ter uma palavra é, de soberba. A gente tem que ter muito cuidado, até quando a gente vai consolar as pessoas, até quando a gente vai procurar dar um alívio, a nossa palavra tem que ser muito carregada de amor. Nunca olha, eu sei, eu estou falando para você, ou aquela cobrança que a gente falava assim, mas eu te disse, viu? Você lembra bem que eu te disse? Eu avisei. Isso não consola de maneira nenhuma. Então a gente tem que pensar bem quando a gente vai tratar com o outro, né? A presença amiga que insufla esperança. Esperança. Meu Deus, a gente sempre tem que trazer uma palavra boa de consolo e de esperança para o outro, né? O braço acolhedor que sustenta o companheiro atormentado pela exaustão. Né? E quantos estão hoje neste mundo exaustos, cansados inclusive das lutas espirituais que trava. Então, quanto mais a gente trabalhar compreendendo o outro, melhor para todos nós, né?
para eles e para nós. Auxilia quanto, olha só, como, onde e sempre que possível, e sempre que possas, para o erguimento do bem comum. Então, a gente tem que pensar, tudo que a gente pode fazer, como a gente pode fazer. Se eu posso dar de um jeito, eu vou dar de um jeito. Se eu não posso dar, eu posso dar de outra forma. Eu tenho que ver qual a melhor forma que eu posso também dar de mim, né? E sempre que possível, né? Não esperar a hora, né? Ele acho que vai falar até alguma coisa aqui depois, que não esperar a hora certa. Não existe hora certa, existe a hora da necessidade, né? E a gente tem que ficar atento nisso. Ajuda, isso é uma coisa bem interessante, ajuda com alegria de quem se honra com a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou o universo. Sobretudo, não permitas que a oportunidade de auxiliar se deteriore em tuas mãos. Não perca a oportunidade, porque quando a gente perde a oportunidade, ela pode não vir daquela forma e o que acontece é a gente ficar se culpando por não ter feito alguma coisa, implorando a Deus que dê nova oportunidade. E isso é muito ruim, porque aquilo fica numa agonia, vira uma agonia dentro da gente, que a gente perdeu a oportunidade por, sei lá, alguma coisa você não fez. E você não fez, se arrependeu e aquilo passou. Então, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que surgirem, né? Porque a gente não sabe depois se aquilo que a gente deixou de fazer foi feito pelo outro, se aquele ser ficou lá necessitado daquilo que a gente poderia ter feito, né? Outra coisa que ele fala é assim: serve onde estiveres e como puderes. Onde estiveres. Então, a gente aprender a servir na nossa casa, aprender a servir no nosso trabalho, aprender a servir na casa espírita, aprender a servir em todas as circunstâncias sociais que a gente vive, né? Então, todas as situações, a gente não ficar esperando para servir que é aquela falsa ideia de que só o pobre de dinheiro, né? Que necessita. Então, muitas vezes, tem alguém do nosso lado precisando de alguma coisa e que a gente não percebe. Nesse momento, ele é um pobre necessitado, né? Assim como a gente precisa de algumas coisas, às vezes a gente está precisando de um abraço, o outro também precisa, né? E a gente pode fazer isso. Uma outra coisa que, no caso, Emmanuel, que fala aqui nesse texto, o título é O Poder da Migalha. Ele diz assim: não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio. Não fique achando que o que você está dando é pouco demais. Imagine, às vezes alguma coisa mínima é suficiente para alguém. E outra, o mínimo de um com o mínimo de outro com o mínimo de outro vira grande diante da necessidade do outro, né? Então a gente não pode achar que aquilo é pequeno. E além disso, no texto ele fala assim que muitas vezes aquilo que a gente faz não é só o ato, aquele ato, mas o que está por trás do ato. Ele dá um exemplo assim, ó, no prato simples que partilhas com o irmão em penúria, ela pode não resolver o problema da fome, mas ela vai trazer a, aquele sentimento de fraternidade, né? Então, não é simplesmente você dar o prato de comida, mas o sentimento, a ação e o envolvimento amoroso, fraternal daquele ato. Então, não é um prato de comida, porque um prato de comida não vai resolver. Um prato de comida pode resolver a fome naquele momento. Né? Então, eu não posso dar porque fulano deu bastante. Eu não posso dar bastante, eu vou dar o pouco, mas o pouco que eu posso dar será suficiente, porque ele está vindo acompanhado com o seu coração. Então, quem vai receber não aquele prato é, é, frio,
frio, vou dizer frio assim, de frieza, mas do calor que vai seguir com aquele gesto. Então, a importância de se ter, ele fala assim que uma peça de roupa pode tirar o frio de alguém, né? Mas a pessoa que recebe pode, ele fala aqui como sinal de amor, né? Porque, olha, eu estou dando de mim algo para também que você compartilhe do calor, né? Então, olha que importância para nós, né? Ele fala que às vezes um gesto pode salvar uma calamidade. Né? Então, a gente às vezes não sabe assim a extensão da nossa ação, né, para aquele que recebe e para a humanidade até, porque é um gesto aqui, um outro ali, e ele vai chegando para todos, né? Então, como isso é importante? Aí ele diz aqui, bem-aventurado todo aquele que estende milhões à supressão dos problemas de natureza material, tudo bem, mas bem-aventurados todo aquele que cede algo de si próprio a benefício do outro, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. Né? Gente, o que qual é a capacidade, a extensão de um gesto solidário, né, para quem está necessitado? E que a gente pense assim que tudo isso será revertido para nós, né? Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, mas se eu souber tudo isso pela razão, terá o mesmo efeito. Mas eu acho que se a gente começar pela razão, pensar, e vai frear um pouquinho aquilo, porque eu vou saber se o meu orgulho está vindo à frente. E aí eu consigo trabalhar e tirar um pouquinho desse orgulho para que o meu coração esteja sempre à frente. Deus está fazendo alguma coisa porque realmente eu estou com vontade de fazer, porque aquilo vem do fundo do meu coração, de eu me colocar no lugar do outro e perceber a sua necessidade e querer realmente ajudá-lo, né? Ajudá-lo, mas como vindo do meu coração. Emmanuel fala que a caridade abre a chave do coração das pessoas, porque no momento em que eu ajo assim, as pessoas também se tocam desse ato, por isso que ele é fraterno, porque ele atinge o outro. O outro não é apenas um receptor das coisas, mas ele também vai compartilhar aquilo. A gente tem muito a dar da gente. Eu acho que a gente é muito, muito rico em muitas coisas, né? Mas a gente tem que se esforçar, começar a observar realmente. Eu estou sendo que nem o rico, eu estou somente dando coisas materiais, dando, né? Dentro das minhas possibilidades, ou eu também estou podendo, além de dar, o mínimo que seja, por meu coração, por o meu trabalho, por as minhas mãos, né? Se eu estou podendo estar junto quando é possível, se eu estou podendo reconfortar. Então, o que que eu estou fazendo? Como é que eu estou dando de mim, né? De mim para esse meu próximo, né? Que muitas vezes a gente não sabe nem quem é, graças a Deus a gente não sabe quem é, porque a gente tem que dar para qualquer um, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, né? A gente tem que estar sempre disposto, disponível a fazer o bem. Né? Eu acho que essas mensagens da beneficência trouxeram muito isso, né? Muito isso para a gente aprender um pouquinho mais sobre a beneficência, aprender um pouquinho mais sobre como sair de si em favor do outro, né? São mensagens importantíssimas, né? E eu vou fechar aqui com o último trecho do texto, que ele fala assim:
todos vós podeis dar. A qualquer classe a que pertençais, tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois em seu lugar ficaríeis contentes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colhereis pelo cêntuplo lá de cima o que semeardes em benefício aqui embaixo. Né? Ele termina de uma forma muito esperançosa para nós, né? Por quê? Porque ele está dizendo assim que a caridade é o caminho que vai nos trazer esse progresso. E dentro da caridade, trouxe para nós esses dois espíritos, né? A importância da caridade da indulgência, da caridade da tolerância, da caridade do respeito, da caridade da consideração, da caridade do perdão, não é? Que esses caminhos são os caminhos que nos levam até Deus. Por quê? Porque é o caminho que Jesus ensinou para nós, né? Então, eu acho que esses textos são riquíssimos e a gente tem muita coisa ainda a aprender para a gente poder caminhar sempre em caridade, né? A gente não está fazendo a caridade, mas a gente será caridade, né? Sempre. Muito bem, então vamos passar aos nossos comentários, já tem algumas coisas aqui. Também, se alguém quiser pedir a palavra, tá? Por favor, fiquem à vontade. Deixa eu ir lendo aqui. Boa noite a todos que, quando entraram aqui, deram seu boa noite. Valdenci começou. Qualquer gesto de amor é válido, por menor que pareça ser. É mesmo, né? Porque às vezes, pensa assim, uma situação em que uma pessoa veio e te deu um abraço. Um abraço. E às vezes você estava tão necessitado que aquele abraço teve um significado para você muito grande. Um abraço, uma coisa aqui que qualquer pessoa pode fazer, né? E parece assim que às vezes é tão pequeno. Não é pequeno. Um abraço é uma troca de energia imensa, imensa, né? Porque ele toca coração, ele toca o corpo, mas ele toca a alma, toca o espírito quando você abraça uma pessoa, né? E às vezes uma pessoa, a gente está precisando só disso, né? E isso já faz uma diferença enorme, porque realmente é um gesto de amor. Vamos ver aqui o Arnaldo. Quero girar aqui a minha. Praticando todo o bem que estiver ao nosso alcance, experimentaremos as suaves alegrias da paz interior e seguiremos mais rapidamente a estrada que nos conduz a Deus. Essa alegria que a gente experimenta de paz, eu acho que ela vem porque no momento em que a gente tem os atos de beneficência, os atos de caridade, esse sair da gente para o outro, ela deve trazer uma leveza, uma emoção, uma sensação tão diferente, indescritível, que você colocou aqui como paz interior. Porque é uma paz de espírito, uma paz de consciência, é uma paz do coração, quando a gente tem um gesto para o outro, né? Seja ele de que forma for. E a gente está em paz, realmente em paz interior. Não pode ser só paz de consciência, mas uma paz de consciência misturada com a paz de espírito, com a paz do sentimento. É uma coisa assim indescritível. Quando a gente faz, é uma coisa que parece que nos traz um alívio, uma coisa assim diferente, né? É difícil até de você assim descrever, né? Como é que é esse caminho. Porque, como você diz aqui, ó,
a estrada que nos conduz a Deus. Então, quando a gente faz isso, esse sentimento é de estar um pouquinho mais perto de Deus, né, Arnaldo? Deve ser bem por aí. A G. Não há caridade sem amor, como não há amor sem caridade. Exato, G. Caridade a gente sempre aprendeu, é um amor em movimento, né? E não há como a gente amar sem fazer alguma coisa. A gente só vive no campo do sentimento. Não, o sentimento tem que ser alguma coisa que coloque a gente em ebulição, né? Que faça a gente se projetar, né? A gente ir de encontro ao outro, a gente caminhar, a gente querer fazer. O amor faz isso com a gente. Eu acho que quando a gente não consegue fazer, é porque a gente ainda está precisando desenvolver amor. Então, dessa mesma forma, o que acontece? Quando a gente faz, a gente vai aprendendo a amar. Então, é um movimento muito grande a caridade para nós, porque ela movimenta essa energia maior que a energia do amor. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente cresce em amor. A gente faz, mais o amor cresce em nós. Então, é uma energia constante, né, Gê? Isso é muito bom. Elaine, a cada gesto simples devemos agradecer. Obrigada, Valéria, voz doce entrou nos nossos corações. Sim, a gente já viu também, agradecimento também é forma de amor. Agradecimento porque a gente também se coloca em conexão com o Pai, né? Arnaldo, por mais pobres, imperfeitos e cheios de dificuldades que sejamos, sempre poderemos praticar a caridade. Ela nos granjeará a assistência dos bons espíritos e nos fará instrumentos da misericórdia de Deus para amenizar os sofrimentos dos nossos irmãos. Bem lembrado, ó, ela granjeará a assistência dos bons espíritos. Porque quem é que vai se aproximar de nós se a gente estiver com a caridade nas nossas ações, nos nossos pensamentos, né? A gente vai estar sempre com bons espíritos nos incentivando muito mais, nos ajudando. E uma outra coisa que você me fez lembrar, assim, você falou, né, a assistência dos bons espíritos, mas quanto mais a gente fizer caridade, até maus espíritos que estejam com a gente vão se beneficiar dessa situação pelo aprendizado que possa trazer para eles, né? Porque se eles estiverem conosco e nós estivermos praticando a caridade, eles estarão juntos vivenciando isso também. Além do mais, isso com relação aos desencarnados. Com relação aos encarnados, quanto mais caridade, mais eu ensino também o outro que é possível ser caridoso. Mais eu ensino ao outro como ser também caridoso. Então, as minhas ações reverberam no outro, né? Então, imagine, nos bons espíritos, nos maus espíritos, nos espíritos carnados, desencarnados, movimenta ali de uma forma enorme, atingindo vários espíritos, né? Então, é um movimento grande que a gente precisa estar sempre conectado para que ele faça sentido para todos esses espíritos que estiverem conosco, né? Ah, e nos fará instrumento da misericórdia de Deus, isto mesmo, né? Ele fala aqui no texto, ele lembra aquela frase de Jesus, as aves do céu, Deus dá o alimento, né? E por quem que Deus vai fazer isso? Por nós, né? Não tem outro caminho. Porque nós somos instrumentos dele para os outros e para nós mesmos, né? Então, como a gente pensar tudo isso? Como Deus é bom, né? Ele põe uma ação que a gente vai ajudar o outro para nos ajudar também, né? Isso é muita misericórdia. Giovana, nessa situação que estamos vivendo, a contribuição em dinheiro aos que necessitam já será válida? Muito válida. A gente nunca pode esquecer que há necessitados. Há muita gente que está em provas grandes aqui na Terra
envolvendo a miséria. Então, são espíritos necessitados de uma série de coisas. E, entre elas, sim, tem espírito necessitando de alimento, tem espírito necessitando de roupas, estamos entrando no frio. Fizemos aí uma campanha, né, de arrecadação de roupinhas bebês, coisas para bebês, né? Nós temos grávidas ganhando, nós temos algumas com dificuldades, né? Somos instrumentos, então o que a gente puder dar material, claro que vai ajudar, porque nós estamos num mundo em que as coisas materiais são necessárias, fazem parte, né? Eu não posso sobreviver sem o alimento, eu não posso viver sem roupas, então a necessidade como eu preciso, o outro também precisa. Então, se a gente trabalhar, contribuir também com a parte material, ótimo. O que a gente puder dar, que estiver dentro da nossa possibilidade em doar, sempre faz bem. Mas lembrando sempre, não ficar somente na caridade material, né? A gente procurar também ver o que mais de mim eu posso dar. Eliana, com a indulgência, a doutrina espírita nos ensina de que chegaremos a Deus através da caridade. Isso mesmo, indulgência é uma caridade tão grande, gente, porque é tão difícil ainda, em alguns momentos, a gente ser indulgente. A gente sempre tem que se perguntar por que eu não consigo ser indulgente? Porque é isso aqui que eu preciso aprender. E é uma caridade imensa que a gente tem com o nosso irmão, né? O texto sobre a indulgência fala que a gente precisa da indulgência para conosco, então como é que a gente não vai trabalhar isso com o outro, né? Ela completou porque praticamos as lições do Evangelho de Jesus. Isso, praticando a gente será muito caridoso, né? Lica, a caridade praticada pelo coração traz a verdadeira felicidade. Sim, sim, isso mesmo, né? Completando aí até o que o Arnaldo falou. O coração tem que ser nosso móvel, né? Nosso móvel. A gente não pode colocar impedimentos quando a gente age pelo coração, a gente não coloca impedimentos para as nossas ações, a gente não escolhe a quem, não escolhe o momento, né? A gente simplesmente trabalha pelo bem do outro, né? Então, por isso que realmente é a verdadeira caridade. G. Mais uma vez, os espíritos nos lembram que o que vale é a intenção. O móvel de nossas ações ganha força quando o substrato for o amor, energia poderosa e transformadora. Isso mesmo, né? E essa intenção, complemento que fala ali, né? O coração, né? O que está quando eu faço alguma coisa? O que está me movendo? Se for o amor, a gente está no caminho. Se não for, o que eu preciso fazer para entrar nesse caminho, né? Porque a gente não deve achar ruim quando a gente não consiga ainda ter esse sentimento fortalecido em nós, porque nós estamos aqui aprendendo. Quando a gente faz a caridade, mesmo que às vezes a gente, eu não queria muito, a gente está no trabalho de aprender, né? Então a gente começa não querendo muito, até que aquele sentimento vai trazendo aquela paz de espírito que o Arnaldo falou, né? Vai trazendo aquilo para a gente e a gente vai vendo como isso faz bem para o outro e como fazer bem para o outro me faz bem, como ver o outro feliz me faz bem, né? E aí eu passo a sentir a amorosidade por aqueles seres, eu passo a sentir a piedade pela situação que algumas pessoas vivem, né? Vendo as suas necessidades, as suas dificuldades ainda, e lidar com uma série de coisas. É o amor que vai trazer isso para nós, porque se a gente não fizer pelo outro, a gente nunca vai aprender a amar. Nunca vai aprender a amar. A gente precisa fazer pelo outro para a gente estar sempre
nessa lição. Além de ajudar o outro, a gente está aprendendo. Então, é sempre uma lição constante em nossa vida. Então, mais uma vez eu falo, a gente tem muita lição sobre caridade pela frente e porque a gente precisa aprender, né? Porque a gente precisa aprender e a gente precisa vivenciar. E o maior aprendizado é a vivência da caridade, né? Eu acho que terminaram as mensagens, não sei se alguém quer ainda falar alguma coisa. Não? Então, eu acho que dá para a gente ir encerrando, bastante coisa, bastante reflexão para a gente, para essa noite, né? Acho que a gente, quando for deitar, refletir nas nossas ações de beneficência, como é que está o nosso coração, como é que estão os meus pensamentos na hora de fazer algo, né? E do que eu posso fazer. A dona Solange aqui que diz que procura ser uma pessoa melhor. Eu acho que é isso que a gente precisa mesmo. Muito bom, dona Solange, colocar isso agora por último, né? A gente tem que procurar ser melhor a cada dia, a cada instante, a cada circunstância que apareça na nossa vida, né? Então, vamos fazer as nossas vibrações, vamos pôr o nosso copo d'água, que a presença dos bons espíritos possam estar conosco, abençoando esta água que está aqui ao nosso lado, trazendo as melhores energias para o refazimento de todos os espíritos que venham dela beber. E que com esse sentimento de amor ao próximo, a gente possa levar nosso pensamento e desejar assim as melhores vibrações para toda a humanidade que nesse momento está sofrendo com uma doença que veio atingir milhões de pessoas, com uma doença que fez mudar a nossa caminhada, o que pensamos da vida, que veio modificar essa nossa forma tão material de ver a vida. Que possamos vibrar por todos os espíritos que estejam em sofrimento neste momento, tanto em virtude desta pandemia, como das outras tantas dificuldades físicas, morais, materiais, que possamos ter, que possamos vibrar pelo nosso país, pelo equilíbrio das forças, pelos trabalhadores incansáveis, comandados por Ismael, para que nosso país possa encontrar o melhor caminho para resolver e passar por esse período da pandemia. Que possamos vibrar para que a confiança e a fé em Jesus e em Deus seja o caminho que todos possam seguir para serem verdadeiramente fraternos. Que possamos vibrar pelos nossos irmãos necessitados, doentes, infelizes, solitários, que possamos vibrar pelos nossos familiares e amigos queridos e também por aqueles que ainda carregarmos alguma dificuldade. Que possamos vibrar imensamente por nós, para que alcancemos os melhores patamares a partir do desenvolvimento do amor ao próximo, a partir do trabalho incansável da caridade que possamos desenvolver em nós. Senhor Jesus, gratos estamos
por a oportunidade deste dia de trabalho, deste momento de evangelho, pela noite que teremos, por podermos agradecer, por podermos louvar, por podermos elevar o nosso pensamento a todas as pessoas que amamos, por podermos desejar o bem por toda a humanidade, por podermos fazer algo pelo próximo. Abençoa todas as pessoas que necessitam, as pessoas que se encontram em desalinho, em desespero, para que mantenham a calma, mantenham a tranquilidade, que possam ter a confiança necessária para passar por qualquer dificuldade que se apresente. Abençoa cada espírito que esteve conosco durante esse estudo, os encarnados e os desencarnados, e nos dispensa em todo o teu amor. Que assim seja, graças ao bom Deus. Graças a Deus, né? Mais um evangelho, mais reflexões, mais aprendizado. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã, né? No próximo evangelho, próximo encontro nosso com as palavras de Jesus. Muito obrigada, boa noite.